Nós leremos a partir do versículo 9, Atos 27, a partir do versículo 9. Todos acharam? Amém. Vamos ler a palavra de Deus. E passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta que olha para o lado do vento sudoeste e noroeste, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito tempo depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa, e correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o papel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um e outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças, e passado um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo, acharam 15 braças, e temendo ir dar em alguns lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Versículo 33. E entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: É já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Versículo 39. E sendo já dia, não conheceram a terra, e enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse escapando a nada. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou
que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos na tua presença. Todos nós somos carentes, Deus, da tua palavra. Foi por ela que o Senhor criou todas as coisas, e é por ela que todas as coisas são sustentadas. Ela é a verdade, Deus, absoluta. É por ela que fomos salvos e somos santificados, e é por ela que devemos conduzir a nossa vida. Então ensina-nos nessa noite, Senhor, a sermos obedientes à tua palavra, para que sejamos livres, Deus, tantas vezes de tantas adversidades. Nós te damos graça, Senhor, e que o Senhor seja engrandecido em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Desobediência, a causa das tempestades em sua vida. Irmãos, todo esse capítulo relata a viagem de Paulo a Roma, quando ele foi enviado para lá como prisioneiro pelo governador Festo, após ter apelado para César. Depois de 2 anos preso em Cesareia, sendo julgado por Félix, Festa e Agripa, Paulo finalmente parte rumo à capital do império, acompanhado por Lucas, Aristarco e mais 273 passageiros. Quando eles embarcaram de viagem para Roma, a viagem parecia ser tranquila e segura. Era um bom navio, havia um comandante e marinheiros experientes. Os passageiros estavam em segurança. No entanto, somos informados no versículo 4 que logo após iniciarem a viagem, começaram a soprar os ventos contrários. Nos versos 6 a 8 somos informados que eles embarcaram num navio de Alexandria que navegava para a Itália, e por muitos dias navegaram vagarosamente, porque o vento não lhes permitia ir mais adiante, até que com dificuldade chegaram a um lugar chamado Bons Portos, onde fizeram uma parada. Depois de um tempo ali, eles decidiram dar prosseguimento à viagem, e Paulo, inspirado por Deus, movido pelo Espírito Santo, se coloca de pé e os admoesta, dizendo: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Eles não ouviram a voz de Deus através do apóstolo Paulo, e logo veio um tufão, um pé de vento chamado Euroaquilão, que significa vento nordeste, e arrebatou, tirou o navio da mão deles. Eles passam então por uma tempestade terrível, até que pela graça e misericórdia de Deus, eles chegam a salvos numa ilha chamada Malta. Esse é o relato que nós temos no capítulo 27 do livro de Atos. No decorrer desse texto, irmãos, eu quero que vocês façam um paralelo, quero que façamos um paralelo da nossa vida com as adversidades, com as tribulações que Paulo e os demais tripulantes passaram. E você irá observar que grande parte das adversidades, das tribulações, dos sofrimentos em sua vida é por causa da sua desobediência à palavra de Deus. Então nós temos aqui, em primeiro lugar, a advertência de Deus. Acompanhe comigo os versículos 9 e 10. E passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Irmãos, Deus sempre nos adverte por meio da sua palavra. Deus sempre nos direciona por meio da sua palavra.
Deus sempre usa pessoas para nos exortar em nossos pecados e nos ajudar a tomar as decisões corretas. Às vezes Deus permite sim que passemos por tribulações. Às vezes Deus permite que passemos por grandes adversidades, mesmo sendo filhos de Deus. O fato de sermos salvos em Jesus Cristo não nos isenta de grandes tribulações. Todavia, nem sempre que passamos por tribulações é porque Deus quer que passemos. Muitas vezes nós passamos por adversidades porque não damos ouvidos à palavra de Deus. Veja o exemplo do mendigo Lázaro. Ali está um homem que vivia segundo a palavra de Deus, um crente fiel. E Deus permitiu que ele morresse cheio de chagas à porta do homem rico, desejando comer as migalhas que caíam da sua mesa. Veja o exemplo do servo Jó, homem justo, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Deus permitiu que Satanás o tocasse, tirasse todos os seus bens, tirasse a sua saúde, ao ponto de ele ficar com lepras por todo o corpo, perdesse todos os seus filhos e os seus servos. O próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, homem perfeito e Deus perfeito, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por 40 dias pelo diabo. E o apóstolo Paulo aqui, como em muitas outras ocasiões, mesmo não estando em desobediência à palavra de Deus, ele passa pelo naufrágio, ele passa pela adversidade. Então Deus muitas vezes nos permite passar, mas como eu disse, nem sempre é da vontade de Deus que passemos por tribulações. Muitas vezes nós passamos porque não damos ouvidos à palavra de Deus. Paulo disse aqui: senhores, eu vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano. Deus aqui está nos advertindo, nos prevenindo da adversidade. Deus está dizendo: não faça esta viagem, não é tempo de viajar, não feche esse negócio ilícito, não acesse esse site imundo, não veja esse programa imoral, não mande esse e-mail, essa mensagem, não ligue para essa pessoa, não se prenda a um jugo desigual, não é tempo de namorar. Deus está advertindo: não traia a sua esposa, o seu marido, se atente aos cultos, não falte à toa a reunião com os irmãos, não deixe de ler a santa palavra, não se afaste do aposento da oração. Deus está alertando: o fim disso vai ser muito dano, muito sofrimento, muitas lágrimas, muitas dores. Deus sempre nos alerta por meio da sua palavra, e a grande parte das tragédias em nossa vida, grande parte dos sofrimentos que passamos é porque não obedecemos a palavra de Deus. E a adversidade, às vezes, ela pode tomar proporções tão grandes que você não saberá como lidar com elas. A adversidade aqui afetou duas áreas: afetou a área material e a área física, coisas e pessoas. Paulo disse: veja que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Nós precisamos ter cuidado com as decisões que nós tomamos, porque uma decisão errada que tomamos pode destruir a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor, pode destruir o seu casamento, pode destruir os seus filhos, pode destruir seus familiares, pode comprometer seus irmãos e amigos, pode acabar com sua vida social, física e espiritual. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Todas as nossas decisões precisam ser orientadas pela palavra de Deus. Temos também aqui o descrédito. Deus alerta, Deus exorta.
Deus instrui por sua palavra, mas eles não deram crédito à voz de Deus. Veja os versículos 11 e 12. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali. Há dois erros gravíssimos aqui, irmãos, que nós temos que ter cuidado para evitarmos. O primeiro é o de depositar a nossa confiança nos meios seculares. O centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. O centurião responsável pelo navio desprezou a advertência de Paulo e seguiu viagem. Ele deu mais valor à opinião do piloto e do mestre do que ao alerta de Deus por meio do seu servo, o apóstolo Paulo. O centurião deve ter pensado: esse Paulo aí, ele entende alguma coisa de Bíblia, de religião, do seu Deus, do seu Cristo, mas não sabe nada de mar, não sabe nada de navegação. Então eles ouviram mais o piloto e os demais do que o que Paulo dizia. Paulo aqui, irmãos, representa a palavra de Deus. A orientação de Paulo aqui não foi dele próprio. Ele orientou aquele povo inspirado por Deus. Ele era a voz de Deus àquelas pessoas para que elas não passassem por aquela adversidade. Mas eles deram mais crédito ao que o piloto e o capitão diziam. O piloto e o capitão representam os meios seculares, as estatísticas, a meteorologia, as ciências, a medicina, a psicologia, a psiquiatria. E infelizmente, irmãos, grande parte dos crentes estão tomando decisões mais baseadas em meios seculares, no que diz a televisão, no que diz o mundo, do que na palavra de Deus. Os cristãos conhecem pouco da palavra do Deus a quem eles afirmam servir. Quantos adolescentes e jovens no colégio ou na faculdade estão sendo bombardeados por teorias antibíblicas, infernais, e por não conhecerem a palavra de Deus, eles não conseguem lidar com isso, não sabem contra-argumentar, e acreditam, e são enganados, e abandonam a fé, e se perdem. Quantos jovens, em vez de buscar os seus relacionamentos na palavra de Deus, estão se guiando pelo que o mundo ensina? Quantos pais, em vez de ensinarem seus filhos de acordo com a Escritura, estão deixando seus filhos serem ensinados pela televisão, pela Super Nani? Irmãos, a palavra de Deus é o guia para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos. Quantos estão buscando tratar com remédios doenças da alma? Estão enfermos por consequências de pecados não confessados e não abandonados, e estão buscando ajuda com psicólogos e psiquiatras. Não funciona. Não funciona. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Há enfermidades cujo único remédio eficaz chama-se arrependimento, confissão do pecado e abandono. E dizer da maioria, da forma como a maioria dos cristãos tem se vestido e se comportado. Irmãos, em muitas igrejas, graças a Deus não é o nosso problema aqui, mas em muitas igrejas nós olhamos para algumas pessoas, o modo delas se vestirem, e nós não conseguimos distinguir a diferença entre elas e o ímpio. É a mesma coisa. Então nós precisamos ter o cuidado para que o nosso modo de se vestir, de conversar, de nos comportar, esteja de acordo com os parâmetros estabelecidos na palavra de Deus, e não segundo a moda, não segundo o mundo. Não importa o que diz
o seu professor que é um PhD, não importa o que a Super Nani diz, não importa o que os psicólogos ou psiquiatras dizem, se não está em conformidade com a palavra de Deus, é mentira e não vale nada. A única coisa que importa para nós, filhos de Deus, é sermos guiados pela sua palavra. O Salmo 119, versos 97 assim diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábios do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os seus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. A palavra de Deus é tudo quanto precisamos, ela é rica fonte de sabedoria para as nossas vidas. O segundo erro que nós devemos ter o cuidado de não cometermos é o de depositar a nossa confiança na maioria. Versículo 12. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles, ou a maioria deles, como está em outra versão, foram de parecer que se partisse dali. Além do centurião dar mais valor à opinião do piloto e do mestre do que a de Paulo, também deu mais valor à opinião da maioria. A maioria dos que estavam naquele navio decidiu partir ignorando o conselho de Paulo. Cuidado com a opinião da maioria. A maioria nem sempre tem a razão. E raras vezes a maioria tem a razão. A maioria nem sempre discerne a vontade de Deus. Sansão, mesmo sendo um nazireu e não podendo beber vinho, ele deu uma festa em seu casamento, como era costume dos jovens de sua época. Ele não teve peito, não teve coragem para ser diferente, não conseguiu contrariar a maioria, e ali começou o fracasso da sua vida, ali começou a sua derrota. Quantos jovens estão indo para uma boate, para um forró, para um pagode, para um baile funk, para prostíbulos, porque a maioria faz? Quantos jovens estão mergulhando no álcool, nas drogas, porque a maioria dos jovens experimentam? Quantos jovens estão namorando prematuramente e perdendo a virgindade, porque a mídia diz que é normal e porque a maioria dos seus amigos já perderam? Cuidado com quem está te influenciando. O Salmo 1 diz que não devemos andar segundo o conselho dos ímpios. Procure conselhos com o seu pastor. Procure conselhos com pessoas que você sabe que amam a Deus. Antes de tomar qualquer decisão, certifique-se de que ela está de acordo com a vontade de Deus estabelecida em sua palavra, e não de acordo com a maioria de pessoas que são ímpias e que não amam a Deus. Cuidado com a maioria, porque largo é o caminho que conduz à perdição, e a maioria está indo por ele. Em terceiro, nós temos aqui as consequências. Paulo adverte, eles não dão ouvidos, e agora eles vão passar pelas consequências da desobediência. Eu quero destacar aqui 4 consequências decorrentes da nossa desobediência à palavra de Deus. A primeira consequência é a aparente segurança. Olha o versículo 13. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram muito perto, costeando Creta. Lhes pareceu terem já o que desejavam. Vejam, eles não deram crédito à advertência de Deus e entraram em alto mar. O vento sul soprava brandamente, e lhes pareceu terem já o que desejavam. Provavelmente eles olhavam um para o outro e sorriam, zombando de Paulo. Por um momento parecia que Paulo estava errado e a maioria estava certa. E é assim que muitas vezes acontece. Deus usa a sua palavra para te exortar, para te instruir,
para te alertar, a fim de que você não tome decisões erradas, a fim de que você não passe por dores, sofrimentos, angústias, para que você não tome decisões que irão afetar o seu trabalho, a sua vida, a sua família, os seus amigos, e você não dá ouvido à voz de Deus, você desobedece, você ouve a maioria, ouve os meios seculares, e no início parece que tudo vai bem, nada de errado acontece, o vento sul sopra brandamente, e você começa a pensar que tomou a decisão correta. Então vem ao seu coração: está vendo? Está vendo? Não era nada daquilo que estavam me dizendo, era exagero, o pastor estava exagerando. Qual o problema de eu ter fechado esse negócio? Qual é o problema de eu ter feito esse empréstimo? Eu consegui comprar o meu carro, a minha casa própria. Qual o problema de eu ter casado com essa pessoa? Nós estamos felizes. Qual o problema de eu deixar meus filhos verem esse programa? Qual o problema de deixá-los por horas na internet? Não é melhor vê-los na internet do que na rua correndo perigo? Qual o problema? Veja, eu estou namorando com esse rapaz, os meus pais não aprovam, os meus pastores não aprovam, mas ele me trata tão bem, ele cuida tão bem de mim, ele me ama tanto. Qual o problema? Eu conheci essa moça e ela não é crente, ela não professa a mesma fé que eu, mas depois ela se converte, eu irei evangelizá-la, eu irei ganhá-la para Cristo. Qual o problema? No começo, irmãos, tudo parece estar bem, e essa falsa segurança te prende ainda mais às suas decisões erradas, aos seus pecados. E os adolescentes e jovens continuam saindo escondidos, bebendo, se drogando, continuam namorando, tendo relações sexuais, e aparentemente nada de ruim acontece. E os pais continuam deixando seus filhos serem educados pelo mundo, pela mídia, presos às redes sociais o tempo todo, e aparentemente nada de ruim acontece. Mas se você soubesse a dor que você vai sofrer lá na frente, você jamais tomaria essas decisões. Em segundo, nós temos aqui o perigo, verso 14: mas não muito tempo depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Depois do vento brando, depois de parecer que estava tudo bem, que nada acontecia, de repente as circunstâncias mudaram. A falsa paz foi interrompida, a crise chegou, o mar agora está revolto, o navio agora está em uma terrível tempestade. Irmãos, sempre que desobedecemos a palavra de Deus, ficamos expostos a terríveis perigos. De repente você se vê todo endividado, de repente você perde o seu emprego, o seu carro, a sua casa própria, de repente seu casamento começa a ser destruído, de repente seus filhos já não te obedecem, de repente a sua vida vira um caos. A moça descobre que está grávida e o pai não vai assumir a criança. Ela descobre que contraiu uma doença sexualmente transmissível e essa doença não tem cura. O jovem descobre que a moça não se converteu, mas ele abandonou a fé. Ele já não consegue mais servir a Deus, já não ama mais a sua palavra, já não consegue mais dobrar os seus joelhos e orar, porque o seu coração está cheio de culpa, por causa do pecado, por causa da desobediência. Agora você se vê na adversidade e percebe que se dá conta da sua tolice em não dar crédito à palavra de Deus. De repente a adversidade chega na sua vida. Em terceiro, a impotência. Você começa a se sentir totalmente impotente. Olha o verso 15: e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Nos deixamos ir à toa. A fúria do vento era tão grande que eles perderam o controle do navio. O navio já não obedecia mais nenhum comando. O leme já não estava mais nas mãos daqueles
aqueles que conduziam o batel. O navio ficou à deriva, as coisas fugiram do controle e a vida virou de ponta cabeça. Agora você quer conduzir a sua vida em uma direção, mas ela segue rumo a outra direção. Você não tem mais forças, você se sente impotente, o navio da sua vida está sendo arrebatado e você não consegue navegar contra o vento. A tempestade supera a sua capacidade de gerenciamento. A crise agora se tornou maior do que as suas forças, prevalece sobre a sua vontade e você se sente completamente impotente, sem forças para nada. A cada dia que passa, o seu sofrimento aumenta, as coisas só pioram, você não vê mais saída, a sua enfermidade não é curada, está cada vez pior espiritualmente, não consegue mais ler a palavra de Deus, não sente mais prazer em estar em comunhão com os irmãos, não consegue mais ficar 5 minutos de joelhos orando ao seu Deus. A impotência tomou conta da sua vida, tomou conta da sua condição financeira, física, da sua vida social, familiar e espiritual. A impotência tomou conta de todas as áreas da sua vida. Em quarto, a desesperança. Agora você perde toda a esperança. Versículo 20. Perdi o versículo, achei. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. O centurião, os marinheiros, a tripulação e os prisioneiros embarcados naquele navio perderam completamente a esperança de sobreviver. Eles haviam chegado ao fim da linha, ao fundo do poço, ao desespero total. A morte parecia inevitável. Por vários dias eles não viram nem sol e nem estrelas. Talvez seja essa a condição em que você está vivendo. A tempestade continua e você não vê sol e nem estrelas, não vê uma luz no fim do túnel. A alegria não vem pela manhã. Já se passaram dias, semanas, meses e até anos, mas você não vê uma solução para o seu problema. Tudo que você tenta é em vão, tudo dá errado e você não sabe mais o que fazer. Você já não consegue dormir, já não consegue comer. O verso 21 diz que já havia muito que não se comia, e não era por falta de alimento, eles tinham alimento suficiente no navio. Nós vemos no verso 38 que eles tinham provisão suficiente a bordo, mas o desespero, a prisão na qual estavam pelo medo da morte era tão grande que eles recusavam o sustento para a vida. Eles não tinham mais apetite, eles não conseguiam comer nada. Tamanho era o desespero. 14 dias sem colocar um alimento na boca. Foi embora toda a esperança de vida. Assim é a sua vida espiritual. Você está passando fome na casa do pão. Aqui tem alimento, aqui tem sustento, aqui tem palavra de Deus, aqui tem o pão da vida, a água da vida, o maná que desceu do céu, que é Jesus Cristo, mas você não consegue se alimentar. Você pecou tanto, você desobedeceu tanto, você rejeitou tanto a palavra de Deus que não consegue mais se alimentar dela. Você perdeu toda a esperança de salvação. A palavra não faz efeito em seu coração, ele se tornou endurecido, você perdeu toda a sensibilidade. Talvez seja essa a sua realidade, e se assim for, eu quero te dar uma boa notícia: a esperança para a sua vida, a salvação para a sua vida, a paz em Jesus Cristo. Nós vemos por último a salvação, versos 21 a 25.
Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável aos senhores ter ouvido a mim e não partir de Creta, assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, aos senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. No início da viagem, Deus usou Paulo para adverti-los a não partir. Eles desobedeceram e sofreram as consequências. E quando chegaram ao ápice do sofrimento, sem nenhuma esperança de salvação, Deus mostra mais uma vez a sua misericórdia e graça, e usa Paulo novamente para chamá-los ao arrependimento e restaurar-lhes o ânimo. E Paulo faz isso aqui de 4 maneiras. Primeiro, Paulo os repreende. Ele diz: senhores, fora na verdade razoável aos senhores ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Deus está nos dizendo o seguinte: você deveria ter me ouvido, você deveria ter dado crédito à minha palavra, assim você evitaria essas perdas, esses danos, esse sofrimento que você está passando. Mas você preferiu ouvir os meios seculares, você preferiu ouvir a maioria, você preferiu andar segundo o conselho dos ímpios, preferiu fazer a sua própria vontade. O sofrimento que você está passando é justo, está escrito em minha palavra: de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. A situação em que você está é consequência do que você plantou. Irmãos, é assim que Deus nos trata. Deus não tolera os nossos pecados, Ele não tolera que desobedeçamos a sua santa e perfeita palavra. Deus não dá um jeitinho brasileiro. Deus não coloca os nossos pecados debaixo do tapete e age como se nada tivesse acontecido. Nosso Deus é santo e Ele exige de nós santidade. 1 Pedro 1:15-16: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Se você é um filho de Deus, nascido de novo em Jesus Cristo, habitado pelo Espírito Santo, você sempre será confrontado em seus pecados. E a prova de que você é filho de Deus está no modo como você reage quando é repreendido. Se você é salvo ou não, ímpio ou convertido, salvo ou condenado, isso vai depender de como você reage à repreensão dada pela palavra de Deus. Hebreus 12, versos 5 a 8 diz: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se vocês suportam a correção, Deus nos trata como filhos. Por que filho há a quem o pai não corrige? Mas se você está sem correção, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Todos os filhos de Deus, quando são repreendidos, reconhecem e se arrependem dos seus pecados e se voltam para Deus. Em segundo, Paulo nos convida a ter bom ânimo. Ele diz no verso 22: agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós. O verso 25 ele diz: portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim me tem dito. Veja como Deus é misericordioso, mesmo com aqueles que estão na miséria por conta da desobediência e desprezo à sua palavra. Eles não ouviram a Paulo quando os alertou do perigo, e agora Paulo os repreende para que se arrependam
e os convida a ter bom ânimo. Paulo diz no verso 22: o navio vai ser perdido. Ou seja, a consequência do pecado vai permanecer. Vão ficar sequelas, vão ficar marcas. Há coisas que você nunca mais vai esquecer, há coisas que você nunca mais vai recuperar. Você vai sofrer a consequência do seu pecado, mas tenha bom ânimo, porque a vida de nenhum de vós se perderá. Isso é graça de Deus, isso é misericórdia de Deus. Sabe o que é misericórdia e graça? Misericórdia é Deus inclinar o coração dele na nossa miséria, é Deus nos dar aquilo, é Deus não nos dar aquilo que merecemos. Isso é misericórdia. Você despreza a palavra de Deus, não ouve os seus pastores, desobedece os seus pais, é infiel no seu casamento, você está colhendo o que plantou. Merece continuar sofrendo, merece continuar fraco espiritualmente, merece a morte e a perdição eterna, merece o inferno, por conta dos seus pecados. Mas Deus inclina o coração dele na sua miséria e te diz: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, eu não vou te deixar perecer. Isso é misericórdia de Deus, não te dá aquilo que você merece. E graça é o contrário, graça é um favor imerecido. Graça é Deus te dar aquilo que você não merece. Na misericórdia Ele não te dá o que você merece receber, a condenação. E na graça Ele te dá o que você não merece receber, a salvação eterna. Deus não apenas perdoa os seus pecados, mas também te dá a vida eterna, gratuitamente em Jesus Cristo. Imagine que você me deva 10 milhões, você não tem a menor condição de me pagar. Então você vem a mim e diz: irmão Sérgio, por favor, eu não tenho como te pagar esse valor, a minha dívida é muito alta, se eu trabalhar a vida toda eu não vou conseguir pagar isso. E eu digo para você: eu não apenas perdoo esses 10 milhões, mas eu te dou mais 100 milhões, toma. Eu estou agindo com muita graça por você. Assim é a graça de Deus. Nós temos uma dívida impagável com Deus, por causa dos nossos pecados. Um único pecado já se torna uma dívida impagável diante de um santo e puro e justo Deus infinito. Nada que fizermos pode pagar essa dívida. Se passássemos toda a nossa vida fazendo tudo correto e cometêssemos um único pecado, já seríamos justamente condenados. A nossa dívida é infindável. Mas quando nos aproximamos diante de Deus com contrição, com arrependimento e clamamos por perdão, Ele não apenas perdoa os nossos pecados, mas Ele nos dá o resgate, a salvação por meio do Filho Jesus Cristo, por meio do sangue precioso de Jesus derramado no Calvário. Isso é graça. Terceiro, Paulo nos exorta a ter comunhão, versos 30 e 31. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batelo ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Veja, Paulo não está aqui. Perdão, pulei uma parte. Veja como o coração do homem é incrédulo. Paulo tinha, em nome de Deus, lhes assegurado que chegariam a salvos em terra seca, mas eles queriam fugir do navio. Eles preferem confiar em seus próprios refúgios de mentiras a confiar na palavra de Deus. Não é assim que acontece muitas vezes? A pessoa desobedece a palavra de Deus, toma decisões que não deveria tomar, as consequências vêm, a adversidade vem, ela sofre, ela padece, e quando ela está sem esperança, quando parece que não há mais jeito para ela, Deus vem e resgata, restaura as forças dela, dá a ela novo vigor, e na primeira oportunidade que tem, ela quer abandonar a igreja novamente. Ela quer abandonar a fé, ela não quer mais saber de orar, ela não quer mais saber da palavra de Deus, ela não quer mais ter comunhão com os irmãos, ela não quer mais saber de Deus. São pessoas inconstantes,
São pessoas imaturas. São pessoas que qualquer problema que acontece afasta de Deus. O sangue de Cristo ainda não é precioso o suficiente. Jesus ainda não é tudo para essa pessoa. E o verso 31 ele diz: se esses não ficarem no navio, não poderei salvá-los. E Paulo não está aqui diminuindo a garantia que ele tinha dado de que todos seriam salvos. Ele está mostrando que da mesma forma que Deus apontou o fim para que fossem salvos, Deus estava também estabelecendo os meios pelos quais deveriam ser salvos. É ficando juntos, em comunhão, ajudando uns aos outros, admoestando uns aos outros, amando uns aos outros. É assim que funciona a igreja, o corpo de Cristo. Nós somos salvos pela graça por meio da fé, não por obras, não por estarmos aqui, mas uma fé verdadeira, uma fé autêntica em Jesus Cristo. Não nos permite abandonar a nossa congregação, a comunhão com os nossos irmãos. Um crente sempre ama estar com o povo de Deus. Em Hebreus capítulo 10 nós temos o relato de como Deus leva a sério a comunhão e de como Ele trata com severidade os que desprezam a comunhão com os irmãos. Hebreus 10, versos 20, a partir do verso 24 diz assim: consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Deus zela pela comunhão. Deus nos salvou para estarmos juntos, para estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras, para exortarmos uns aos outros, para nos aconselharmos mutuamente, para nos fortalecermos mutuamente. Pessoas que não amam estar na casa de Deus vivem capengando na fé. E ele fala da severidade com que aqueles que abandonam a fé são tratados. Ele diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. O pecado voluntário aqui ao qual ele está se referindo é o abandono da fé, o abandono da igreja. Não estou dizendo, irmãos, de faltar um culto ou outro. Eu estou dizendo de não amar a igreja, de não dar valor à comunhão, de abandonar a congregação dos santos. Ele diz: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de uma, de duas ou três testemunhas. De quanto maior o castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Deus está dizendo que aqueles que abandonam a congregação, eles estão pisando em cima de Jesus Cristo. Eles estão considerando por profano, por imundo, o sangue da aliança pelo qual foram santificados, e eles estão fazendo agravo ao Espírito da graça, e os tais são dignos de maior castigo do que aqueles que na lei de Moisés eram apedrejados. Versos 30 e 31 ele diz: porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O nosso Deus é um Deus vingador. O nosso Deus é um Deus que julga. E horrenda coisa é cair em suas mãos. Precisamos levar Deus a sério. Nós precisamos levar a comunhão com os irmãos a sério, porque horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Uzá é um exemplo de alguém que caiu nas mãos de Deus vivo. Ele tocou a arca da aliança quando a arca ia cair, e Deus o fulminou. Deus o matou no mesmo instante. Ele não poderia tocar a arca. Ele caiu nas mãos de Deus vivo. Nadab e Abiú, filhos do sacerdote Arão, caíram nas mãos de Deus vivo. Eles ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Levíticos 10, 1 e 2. Ofni e Finéias, eles caíram nas mãos do Deus vivo. Eles eram filhos do sacerdote Eli.
eles conheciam a lei de Deus, eram instruídos na lei, mas viviam na prática do pecado. Eles chegaram ao ponto de construir uma tenda ao lado do templo para se prostituir com as mulheres, e Deus os matou. Eles caíram nas mãos do Deus vivo. O casal Ananias e Safira, eles caíram nas mãos do Deus vivo. Eles mentiram a Deus diante da congregação, e Deus o matou no mesmo dia diante de todos. E como disse Joseph Alleine, um antigo puritano, se as ameaças e os chamados da palavra de Deus não te despertarem, eu estou certo de que a morte e o julgamento o farão. O que você fará quando o Senhor avançar ao seu encontro e em sua fúria o atacar? Se quando os inimigos de Daniel foram jogados na cova dos leões com suas mulheres e filhos, aqueles animais esmigalharam todos os seus ossos antes de chegarem ao fundo da cova, o que acontecerá com você quando você cair nas mãos do Deus vivo? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se esses não ficarem juntos, não podereis salvá-los. E por último, irmãos, Paulo os exorta a se alimentar. Está nos versos 33 ao 38. O desespero era tão grande que eles já estavam 14 dias sem comer. Então Paulo os exorta dizendo: comam alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Então eles finalmente deram ouvidos à voz de Deus por meio do apóstolo Paulo, se animaram, puseram-se também a comer e foram refeitos, fortalecidos com a comida. No meio da adversidade, no meio da tribulação, do sofrimento, quando não tinha mais esperança alguma, eles têm o ânimo recobrado e começam a se alimentar. É isso que Deus quer fazer conosco nessa noite, através da sua palavra: recobrar o nosso ânimo, nos alimentar, nos fortalecer, nos encher de esperança, perdoar os nossos pecados, salvar a nossa alma. Agora não é momento para nos apegarmos ao desespero. Agora é um tempo de nos arrependermos dos nossos pecados e nos alimentarmos da palavra de Deus. É tempo de voltar a frequentar os cultos. É tempo de voltar a ler a Escritura. É tempo de voltar ao aposento da oração. É tempo de estar em comunhão com os irmãos, de sorrir com os que sorriem, de chorar com os que choram. É tempo de honrar a Deus com as nossas vidas, porque Ele tem nos fortalecido. O verso 39 diz: e sendo já dia, não conheceram a terra, enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar o navio nela. E o verso 44: e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Depois de muito tempo de trevas, de escuridão, de desespero, de sofrimento, de danos, de perda, não vendo saída, não vendo luz alguma por causa da desobediência, eles finalmente obedeceram à voz de Deus. Então eles tiveram seu ânimo recobrado, se alimentaram e enxergaram a luz. A despeito das adversidades, todos se salvaram, nenhum se perdeu. Deus cumpriu o que havia prometido a Paulo, todos foram salvos. Coloque de lado as suas fraquezas, coloque de lado as suas dúvidas e temores sobre o seu estado espiritual. Se alimente da provisão de Cristo, que Ele lhe proporciona por meio da sua palavra. Confie no sacrifício perfeito do Cordeiro, no sangue vertido na cruz, e você será fortalecido, revigorado, você será salvo. Somente em Cristo nós temos força e salvação para as nossas almas. Quando eles viram a praia, eles se apressaram em sua direção com todas as forças e o mais rápido que podiam. Nós encontramos a salvação. Agora nós estamos livres da morte. E da mesma forma, eu te peço, se apresse em direção a Cristo agora mesmo, com todas as suas forças, com todo o vigor. Lute
para ir em direção ao Senhor o mais rápido que você puder, para que você seja salvo. Se você é uma pobre alma que pecou, que desobedeceu, que tomou decisões contra a vontade de Deus, e por muito tempo tem lutado contra ventos e tempestades nesse mundo, Deus está lhe chamando nesse momento a tão somente se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus Cristo, olhar para a cruz, onde o nosso Jesus foi sacrificado por cada um de nós, desejar ardentemente o porto seguro e tranquilo do descanso eterno, e esse porto é Jesus Cristo. Basta olhar para Jesus, basta crer nele, pois a vida de nenhum dos que confiam em Jesus Cristo se perderá. Confie em Jesus, entregue sua vida a Ele, seja fortalecido em Cristo, receba a salvação para a sua alma. Vamos orar.